Olá, hoje a gente vai mergulhar num tema que tá por toda parte, sabe? Desde a grande indústria química até, sei lá, qual produto de limpeza que a gente usa em casa. É a segurança química. E no Brasil tá rolando uma transição importante. A FISP, que todo mundo conhecia, tá dando lugar para a FDS, a ficha com dados de segurança. Essa mudança toda vem da atualização da norma ABNT-NBR 14725, a versão 2023. Para nossa análise aqui, a gente se baseou em artigos técnicos bem legais da Lisam Sudeste Online, IQGest, Verton. Vimos também uns vídeos explicativos da Lisam Brasil e pegamos até um exemplo prático para ver como fica, a FDS do ZP14A da Magnaflux. A ideia é entender o que mudou de verdade, por que essa mudança é tão crucial e, claro, como é que a gente navega nessas informações todas. Exato. E olha, é super importante frisar que não é só uma troca de nome, viu? A FDS alinha o Brasil com padrões internacionais de comunicação de perigo, o famoso GHS. Isso impacta direto na segurança do trabalho, na proteção do meio ambiente e, claro, na parte legal das empresas que lidam com químicos. É uma evolução necessária, assim, para ontem. Então vamos começar por aí mesmo. Essa virada da FISPEC para a FDS e o tal do alinhamento global com o GHS. Mudar para a ficha com dados de segurança, FDS. Isso nos coloca na mesma página que outros países, né? Tipo SDS em inglês, FDS em espanhol. Com certeza, facilita demais a comunicação, treinamento, tudo isso em cadeias que são globais. O motor por trás é mesmo a nova ABNT NBR 14725, que saiu em julho de 2023. Ela adota os critérios da 7ª revisão do GHS, o Sistema Globalmente Harmonizado da ONU. A norma antiga, para você ter uma ideia, estava na 4ª revisão, então é um salto de atualização, critérios mais recentes, mais abrangentes. E parece que a estrutura da norma em si também mudou, né? Não só mais aquelas 4 partes separadas. Isso mesmo. Antes era uma confusão, 4 partes. Agora, tá tudo num documento só. 7 capítulos, 17 anexos. A ideia é essa, facilitar a consulta, deixar a aplicação mais direta, tudo que você precisa desde classificar e rotular até fazer a FDS, tá ali, centralizado. E tem um prazo para tudo isso, né? Não dá para deixar para a última hora, imagino. De jeito nenhum. O prazo final para todas as FISPQs antigas serem trocadas pelas FDS novas é 4 de julho de 2025. Depois dessa data, a FISPQ antiga simplesmente perde a validade legal. Ou seja, a empresa que não se adequar vai estar irregular, com todas as dores de cabeça que isso pode trazer. O momento de planejar e botar a mão na massa é agora. Certo, prazo anotado, 4 de julho de 2025. Agora, vamos entrar na FDS propriamente dita. Eu sei que tem aquela estrutura padrão, 16 seções, mas em vez de listar tudo, o que você diria que são os pontos assim mais críticos? Onde as mudanças realmente pegam no dia a dia da segurança, onde o pessoal tem que prestar mais atenção? Ótima pergunta. Focar no que muda na prática é o mais importante mesmo. Vamos pegar algumas seções-chave, então. Começando pela seção 1, identificação. A grande novidade ali é que agora é obrigatório ter um telefone de emergência que funcione 24 horas por dia. Ah, é. E por que isso é tão importante assim? Parece um detalhe, mas... Mas não é de jeito nenhum. Pensa num acidente, uma intoxicação. Ter acesso na hora a um contato especializado que atende a qualquer hora do dia ou da noite pode fazer toda a diferença. É uma linha direta para ter orientação rápida, sabe? Precisa, no exemplo que a gente viu da Magnaflux, do ZP14A, eles colocam lá o número 0800 da Ambipar disponível 24 horas. É exatamente isso que a norma pede agora. Faz todo sentido. É uma segurança a mais muito prática. E a seção 2, identificação de perigos. Dizem que é o coração da FDS, né? O que mudou ali de mais relevante? A seção 2 continua sendo o centro nervoso, sim. É onde entram os elementos do GHS para comunicar o risco de forma rápida e padrão. Tem a classificação do perigo, os pictogramas, aqueles desenhos de alerta, a palavra de advertência, que agora só pode ser perigo, para os riscos mais graves, ou atenção, para os menos graves. Aquela palavra cuidado saiu de cena. E, claro, as frases de perigo, as frases H, e as de precaução, frases P.
A principal mudança aqui é que agora tudo segue os critérios da 7ª revisão do GHS. Isso trouxe classes novas de perigo, tipo explosivos dessensibilizados e perigoso para a camada de ozônio, e também atualizou os critérios para outras classes que já existiam, como gases inflamáveis e alguns perigos para a saúde. Entendi. Então a linguagem do risco ficou mais afiada, mais atualizada com o que se usa lá fora. Exatamente. A meta é ter uma avaliação de risco mais precisa e que converse com o resto do mundo. Outro ponto legal da seção 2, agora tem que informar explicitamente sobre outros perigos que não entram na classificação GHS formal, mas são importantes. Tipo risco de formar poeira combustível ou de asfixia simples. Ajuda a cobrir umas brechas, sabe? No exemplo da Magnaflux, foi interessante notar a classificação era perigo por aspiração 1, mas as frases H e P falavam de irritação nos olhos. Ué? Estranho. Pois é, serve de alerta, né? A precisão na hora de fazer a FDS é fundamental. Uma inconsistência dessas pode gerar confusão ou, pior, levar alguém a tomar uma atitude errada em uma emergência. Nossa, verdade. Essa questão da precisão é chave mesmo. E falando em detalhes, na seção 3, sobre a composição do produto, como fica aquela briga entre segredo industrial e segurança? Boa questão. A seção 3 exige que se identifique os ingredientes perigosos acima de certos limites. Nome químico, número CAS, concentração ou faixa de concentração. A norma até permite, sim, proteger a identidade exata ou a concentração como segredo industrial. Mas e aqui, tá o pulo do gato, a informação sobre os perigos que esses ingredientes trazem, essa não pode ser escondida. A segurança vem sempre primeiro. O exemplo da Magnaflux mostra isso. Lista lá o penteritritol, dá uma faixa de concentração, diz que é informação confidencial, mas os perigos associados a ele têm que estar claros em outras seções, como a 2 e a 11. Não tem como fugir disso. Entendido. Segurança em primeiro lugar, sempre. E a seção 8, que fala de controle de exposição e EPIs? Ela meio que traduz tudo isso para a prática, né? É tipo o manual de proteção. Perfeito, é exatamente isso. A seção 8 pega os perigos lá da seção 2 e diz o que fazer para controlar. Define limites de exposição no trabalho, olhando a nossa NR15 ou referências de fora como da CGI. E recomenda as medidas de engenharia, tipo ventilação, exaustão, e os equipamentos de proteção individual, os EPIs adequados. Luvas, óculos, respiradores, o que for preciso. É a ponte direta entre saber o risco e se proteger dele no trabalho. E na seção 9 de propriedades físicas e químicas, teve alguma mudança, assim, que vale a pena destacar? Teve sim, uma importante, principalmente para produtos sólidos. Agora é obrigatório incluir um campo chamado características das partículas. Características das partículas? Isso. Mesmo que a informação não esteja disponível ou não se aplique, pensa num bloco sólido, por exemplo, o campo tem que estar lá na FDS. Aí você preenche com não disponível ou não aplicável. Mas por que essa informação de partícula é tão relevante? Ah, porque dependendo do tamanho, da forma da partícula, os riscos podem mudar bastante. Pensa no risco de inalar poeira fina, ou na reatividade do material, ou até no potencial de explosão de poeira combustível. Exigir essa informação, ou pelo menos que se diga que ela não existe, força uma análise mais completa do produto sólido. É um detalhe técnico mais importante. Entendi. É um refinamento necessário para alguns tipos de produto. Para a gente fechar essa parte das seções, a seção 14, sobre transporte. Qual o ponto principal ali, principalmente para quem exporta ou importa? A seção 14 pede as informações de transporte seguindo as regras de cada modal ANTT para estrada aqui no Brasil, IMDG para navio e IATA para avião, isso se o produto for classificado como perigoso, claro. O ponto-chave aqui é o idioma. Para o transporte marítimo IMDG e aéreo IATA, que são regras internacionais, a NBR 14725 agora exige que as informações importantes, tipo nome apropriado para embarque, a classe de risco, estejam em inglês. Ah, interessante. É crucial para garantir que todo mundo entenda a informação de segurança em qualquer porto ou aeroporto do mundo, sem depender de tradução que pode dar erro. Isso deve simplificar bastante a logística global, imagino.
tira a necessidade de ter várias versões, evita erro de tradução. Exatamente. A palavra é padronização. E clareza, né? Em escala global. Cobrimos bem as mudanças principais nas seções. Agora, vamos focar um pouco nas consequências, na responsabilidade. A gente já viu que a precisão desses documentos é vital. Mas o que acontece na prática se uma empresa chegar em 4 de julho de 2025 sem as FDS certinhas, atualizadas? Olha, as consequências podem ser bem sérias, em várias frentes. Primeiro, claro, o risco de levar multa, de ser autuada pelos órgãos de fiscalização, seja do trabalho, seja do meio ambiente. Segundo, e talvez até mais grave, é o risco operacional. Uma FDS errada ou antiga pode levar o trabalhador a usar o EPI errado, seguir um procedimento de emergência que não funciona, guardar o produto de forma perigosa, e aí o resultado pode ser um acidente de trabalho ou um dano ambiental sério. E se acontecer um acidente desses, a conta vai para quem? De quem é a responsabilidade legal? A responsabilidade principal por fazer a FDS corretamente é do fornecedor do produto químico, ou seja, o fabricante ou o importador. Se acontecer um acidente e ficar provado que a FDS estava errada ou incompleta, a empresa pode ter que responder na justiça, pagar indenizações pesadas e tem mais, o impacto comercial. Hoje em dia, muitas empresas, principalmente as grandes, as multinacionais, exigem que seus fornecedores estejam em dia com o GHS. Não ter a FDS correta pode fechar portas, pode te tirar de uma cadeia de fornecimento importante. Ou seja, não é só cumprir a lei por cumprir. É questão de segurança das pessoas, de gerenciar risco e até de conseguir se manter competitivo no mercado. Exatamente. E vale lembrar que para os resíduos químicos perigosos, tem um documento parecido, que é a FDSR, a ficha com dados de segurança de resíduos. A norma para ela é a ABNT-NBR 16725. E nesse caso, quem tem que fazer a FDSR é quem gerou o resíduo. Certo. E quem é que pode, legalmente falando, elaborar esses documentos? A FDS e a FDSR. Precisa ter uma formação específica, um diploma? As normas, tanto a 14725 quanto a 16725, são bem claras nisso. O profissional responsável tem que ter conhecimento técnico específico, ou seja, tem que entender do produto ou do resíduo, dos perigos, das exigências da norma, como classificar e comunicar tudo isso direito. Elas não chegam a exigir um diploma específico, tipo só pode químico ou só engenheiro químico. Não é isso. Mas, vamos combinar, avaliar risco químico, aplicar critério de GHS é complexo pra caramba. Então, é muito recomendável que seja alguém realmente capacitado, com experiência. Algumas fontes, como a Vertown, até sugerem que o ideal seria um profissional com registro no CRQ, no Conselho Regional de Química, porque isso já pressupõe uma base de conhecimento sólida. Entendi. O foco é na competência técnica comprovada, mais do que no título específico. Bom, para as empresas que estão aí na correria, lembrando de novo, 4 de julho de 2025, tá logo ali, que passos práticos elas deveriam tomar agora? E que tipo de ajuda existe no mercado? Olha, o primeiro passo é fazer um diagnóstico. Levantar todas as FSQs que a empresa tem hoje e ver quais precisam ser atualizadas para a FDS ou até criadas do zero no formato novo. Depois é planejar como fazer isso, quem vai elaborar ou revisar. Um ponto super importante é atualizar também os rótulos dos produtos, para eles conversarem com a FDS nova. E um passo que às vezes esquecem, mas é vital: treinar as equipes. Não só quem faz a FDS, mas principalmente quem usa ela no dia a dia. O pessoal precisa entender as informações novas, saber onde achar o que precisa para se proteger. E se a empresa sentir que não tem gente com essa expertise toda lá dentro? Aí tem que buscar ajuda fora. Existem empresas especializadas nisso, como a Lisan Brasil, a Sudeste Online. Elas oferecem softwares que ajudam a gerenciar e elaborar FDS, tipo o Excess, o Soft Ficha. E para a parte de resíduos, para FDSR, tem empresas como a Vertown, que são focadas na gestão de resíduos e ajudam a gerar esses documentos também.
Buscar um apoio técnico pode ser um bom investimento, sabe? Economiza tempo e evita erro que pode sair caro depois. Excelente. Deu para ter uma visão bem clara das ações e dos recursos disponíveis. Então, para a gente amarrar nossa conversa de hoje, a FDS chegou para ficar no lugar da FSPQ, alinhando o Brasil com o padrão global GHS. A bússola para isso é a norma ABNT-NBR 14725, versão 2023, com suas 16 seções obrigatórias e novidades importantes, como o telefone de emergência 24 horas, a tal das características de partículas para sólidos e o inglês obrigatório para info de transporte internacional. A precisão é lei, a responsabilidade é do fornecedor ou do gerador do resíduo, no caso da FTSR, e o prazo final para todo mundo estar em dia é 4 de julho de 2025. Exato. E é sempre bom reforçar o porquê disso tudo, né? O objetivo final por trás de todas essas regras, siglas, normas, é proteger a saúde das pessoas, dos trabalhadores, dos consumidores, das equipes de emergência e também proteger o meio ambiente. A FDS é uma ferramenta fundamental para isso. Ela busca garantir que a comunicação sobre os perigos químicos seja clara, seja padrão para todo mundo. Se adequar não é só um custo ou uma obrigação. Tem que ser visto como um investimento. Um investimento em segurança, em responsabilidade, em sustentabilidade. E para deixar uma pulga atrás da orelha, uma reflexão final, o Brasil está dando um passo super importante com a FDS, se alinhando ao mundo. Mas o desafio não acaba na publicação da norma ou na emissão do documento. A questão é, como a gente garante que essa informação toda, agora mais detalhada, mais padronizada, realmente saia do papel? Que ela seja entendida e usada lá no chão de fábrica, no laboratório, no caminhão, por trabalhadores com níveis de instrução diferentes, em realidades industriais diversas. Como a gente transforma a conformidade com a lei numa cultura de segurança de verdade. Uma cultura que seja proativa, que todo mundo participe e que esteja internalizada na cabeça de cada um. Esse, para mim, é o próximo grande passo, o desafio de verdade.